É muito comum a gente ouvir dizer que alguém está com dor na lombar, né? Dor nas costas, dor na coluna. Ou quem sabe até mesmo você já se sentiu bem desconfortável com esse sintoma. Muita gente não sabe, mas a região lombar é a que suporta a maior carga do nosso corpo. E ela está muito relacionada com a nossa postura. Mesmo que você pense assim, mas dói, eu tenho uma postura tão certinha. A gente vai entender melhor. As dores musculares na região são bastante comuns. E às vezes elas podem ser tão fortes que a gente nem consegue se mexer, né? Tem gente que fica de cama por causa de uma dor assim. Agora, quem vai nos explicar tudo direitinho sobre a região lombar é o Dr. Rogério Vidal de Lima, que é ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia da coluna vertebral. E ele é um dos precursores no país na utilização de sistemas de estabilização dinâmica da coluna, do método chamado senoplastia, em casos de osteoporose. A gente vai entender melhor tudo isso e eu tenho certeza que você vai gostar das novidades. E ele também é adepto das cirurgias minimamente invasivas para a coluna. Quando a gente pensa em cirurgia da coluna, a gente já imagina que é aquela cirurgia enorme, né? Perigosa. Mas a gente vai entender que hoje existem cirurgias que resolvem e bem minimamente invasiva. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto ou quer mandar sua colocação, 0 operadora 11 2202 8432 ou vidamelhor@redevida.com.br. Eu converso agora com o doutor que já está aqui, o ortopedista que vai nos ajudar a entender muito melhor esse assunto. Vamos sentar e aí a gente já começa a tirar algumas dúvidas. Primeiro, vamos tentar explicar onde é que fica a região lombar para quem tem dúvida. Então, a região lombar fica na parte das costas, pouco acima do bumbum. No modelo aqui, a gente vê essa parte, é a parte de trás, aqui estaria a barriga do paciente e aqui a parte de trás. Essa é a região lombar. E aqui onde que a gente tem muitas dores na coluna, muitas vezes os pacientes são acometidos de dor. Uhum. Eu falei que, às vezes, essas dores estão relacionadas à má postura. Exatamente. As causas de dores nas costas, elas podem ser muito variadas, né? Desde causas próprias da coluna ou causas extras da coluna. Então, por exemplo, um problema renal pode dar uma dor nas costas. Não é o mais comum, mas tem que ser pensado. Muitas vezes são relacionados a problemas musculares, problemas articulares ou problemas neurológicos. E aí a gente começa a ver problemas da coluna propriamente dito, da parte óssea, que você vai ter problema no disco ou desgaste da articulação, o que é popularmente conhecido como bico de papagaio, que nada mais é que um desgaste que pode acontecer em qualquer local do organismo. Mas em qualquer idade ou a partir de uma determinada idade? Na verdade, a gente acaba vendo até pacientes jovens com esse tipo de problemas, mas muitas vezes começa a aparecer em torno da quarta, da quinta década de vida, esses problemas de desgaste. Ou seja, 40, 50 anos, exatamente. É provável que alguém tenha bico de papagaio. Algum tipo de problema na coluna. Aonde que é esse problema? Onde é que ele está instalado? Por exemplo, então, aqui nessa coluna a gente o que pode a gente observar. faz? A gente divide a coluna para estudos, porque na verdade é uma unidade só, em 3 partes. A região cervical, a região torácica e a região lombar. É esta região, as 5 vértebras lombares, que são as mais acometidas de dor, tá? E de desgaste, por quê? Como você falou, que é a região que suporta o maior peso do organismo. Então, qualquer faixa etária pode ter dor, desde a criança ao adulto, ao idoso. Mas aí, dependendo da faixa etária, a gente vai pensar num tipo de problema. Então, criança com faixa etária, abaixo dos 10 anos, a gente se preocupa muito com tumor. Acima de 10 anos, problemas de crescimento. No adulto, problemas de postura, hérnia de disco. Na pessoa mais idosa, os desgastes propriamente ditos. Tá, e esse desgaste é o quê? Esse osso então, aqui, a parte branca é o osso. A parte branca é o osso e a parte creme é o disco. O que acontece? O disco vai gastando, ele vai achatando. Quem desgasta é o disco, não é uma perda óssea. Não é a perda óssea. Quem desgasta é o disco. Ele vai desgastando, ele vai achatando. Chega a um ponto que quase bate osso com osso. E aí é onde o paciente tem dor. Na verdade, o paciente começa a ter dor muito antes disso. Mas esse é o estágio que muitas vezes a gente até precisa de um tratamento cirúrgico. E aí, no caso, como é que é feita uma cirurgia dessa? Se eu tenho um desgaste aqui no disco, tem jeito de colocar alguma coisa? Então, porque isso aqui é como se fosse um amortecedor desses ossos, Exatamente. Isso? O disco ele funciona de 2 formas, como amortecedor, né, para impactos neste sentido, ou seja, de cima para baixo, e para movimentação da coluna. O paciente, quando você tem esse desgaste, ele vai perdendo o movimento e tem dor. Então, muitas vezes, a gente pode ou substituir
por uma prótese, depende da indicação cirúrgica, ou, o que é mais comum, às vezes a gente trava esse movimento. Porque o que acontece é o seguinte, a dor é causada pelo atrito ósseo. Então, quando você tem um atrito muito grande, ou uma diminuição muito grande, você tira esse movimento dessa articulação. Perde um pouco do movimento, coisa mínima, na verdade, mas acaba perdendo. Mas, em compensação, você ganha do paciente não ter dor. Tá. Tem algum jeito da gente prevenir essas dores? Várias formas, né? O que a gente indica, muitas vezes, é atividade física, e isso é fundamental. Todos os pacientes têm que fazer atividade física. Não interessa o problema dele, você vai adaptar a atividade física a este paciente. Então, você previne de que forma? Fazendo ginástica. Como? Como vai depender daquele paciente. Orientação da postura é fundamental. Os pacientes, como você mesmo falou, têm que ter uma postura boa para trabalhar, para estudar e até mesmo para dormir. Então, são formas de você prevenir. Em alguns pacientes você faz tudo isso e não resolve. 90% dos casos, ou seja, a cirurgia é um tratamento quase que de exclusão, 90% dos casos melhoram sem tratamento cirúrgico. Agora, doutor, por que quando muda o tempo as pessoas sentem mais dor na coluna? E também, assim, às vezes a pessoa tá super bem, aí ela dorme no dia seguinte, ela fala, eu não consigo nem levantar, e aí passa o dia meio que tortinha, assim, pra baixo de tanta dor aqui. Por que isso é de repente? Veja uma coisa, o problema do tempo é por causa do frio. Cai a temperatura e a gente tem sensibilidade à temperatura mais baixa. Então, o que acontece? Se você já tem uma região que já não está boa, ela fica mais sensível a essa diminuição de temperatura e isso causa dor. Assim como pessoas que sofrem cirurgias ortopédicas, cirurgias dentárias, que sentem também quando tem essa variação. Então, isso é comum, acontece. Não existe uma explicação assim, é isso, mas existem coisas que são prováveis. Com relação à postura, ao paciente acorda com dor, muitas vezes ele ou ficou tempo demais na cama, ou o colchão pode já estar ruim, ou ele adquiriu uma postura ruim quando estava dormindo. Forçou a coluna e acorda com dor. Então pode acontecer isso. Exatamente. Você falou da atividade física, eu me lembro também que algumas vezes, por fazer um exercício talvez errado ou muito pesado, eu também sinto dor na coluna, Todo mesmo mundo fazendo tem dor nas atividade costas. física todo dia. Exatamente. Isso, um exercício ou muito pesado ou feito da forma errada também pode provocar uma dor. O que a gente vê é o seguinte, né? Hoje a gente tem uma cultura do corpo. Né? Então, muitas pessoas vão para a academia, para quê? Para ter um corpo bonito e às vezes abusam da atividade física. Às vezes ultrapassam a carga, fazem aquela atividade errada ou fazem demais. Então, mesmo fazendo atividade física, você pode fadigar sua musculatura, é uma coisa que a gente chama de overuse, que é o uso em excesso. E aí você acaba machucando a musculatura, as articulações e acaba tendo dor em qualquer lugar, principalmente na coluna, na região lombar. As mulheres que usam salto com frequência, elas reclamam que quando estão sem salto, Piora por a dor. exemplo, no final de semana, piora a dor e aí vem uma dor lombar muito forte. Por quê? Isso é muito comum, né? Isso é uma queixa. Isso é um outro tabu. O salto alto faz mal? Não, o que faz mal é o uso em excesso do salto, como tudo, na verdade, na vida, né? Não estamos falando em relação aos pés, estou falando em relação ao coluna. O que acontece é o seguinte, a mulher que usa muito salto muito alto, ela tem uma retração na musculatura. Então, aquele organismo, ele está adaptado para ficar com uma musculatura, funcionar com uma musculatura encurtada na região lombar. Quando ela tira o salto alto, põe a rasteirinha no final de semana, aquilo força muito e dá dor realmente. Aí tem uma outra controvérsia. O que faz mais mal? A rasteirinha ou o salto alto? A rasteirinha, com certeza, força demais. Por quê? A rasteirinha faz mais mal que o salto alto. Por quê? Porque ela estica a pessoa demais, ela não tem as curvas próprias do pé, né, que um salto alto muitas vezes acaba propiciando. Então, não estou fazendo uma apologia ao salto alto, mas estou falando que se tiver que escolher um ou outro, a rasteirinha faz mais mal do que o salto alto. Ok, agora tem um tamanho ideal de salto para evitar essa dor então, lombar, na verdade, né, o salto é o salto do homem, né, que é aquele salto de 1 centímetro, que não é um salto muito grande. E esse é o que mais evita, que provoca um conforto maior, você consegue ter um sapato mais alargado, uma posição maior. Então, é isso que você tem. Mas, volto a te falar, o que a gente tem que fazer é buscar um equilíbrio. Então, um dia usa um salto mais alto, outro dia usa um salto mais baixo, outro dia usa um tênis, né? Até a rasteirinha pode ser usada, mas você tem que buscar o equilíbrio. E como você acha isso? Também fazendo atividade física, se alongando. Quando a pessoa é alongada, diminui a chance de ter dor nas costas. Perfeito. O que é a hérnia de disco? Vamos lá, vamos tentar mostrar para vocês o que é a hérnia de disco, se eles conseguirem mostrar. Olha, o disco, essa estrutura que tem,
tem um anel aqui fora, que agora a gente está vendo por dentro, né? Vocês conseguem perceber. E tem essa, aqui ele mostra como um vazio. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver qual câmera aqui. Aqui, esse vazio aqui. Isso, esse vazio é a parte gelatinosa do disco. Então o disco tem dois componentes. O componente, o anel fibroso, que é esse de fora, e o ânulo pulposo, que é o amortecedor. Bom, agora nós vamos ver se o câmera vai conseguir mostrar pra gente. Vocês conseguem mostrar essa coisinha vermelhinha aqui dentro? Lá dentro, tem que pegar lá dentro. Já tá aparecendo. Ó. Tá aparecendo? Bom, eu vou apertar aqui, vocês vão ver uma gelatina saindo. Conseguiram ver? Não, vira só um pouquinho Então, pra cá. vê lá. Isso, mais, deu? Ah, lá. Então, é isso. O que Aqui é aconteceu? gelatina, Exatamente. Isso é a hérnia de disco. Então, o que aconteceu? Aquele núcleo que tinha lá dentro, ele saiu e veio para fora. E aí eu estou tirando o nervo da frente. Quando ela sai, bate no nervo, isso é a hérnia de disco. Olha lá, novamente sem nada. E agora nós temos uma hérnia. Conseguiram pegar? Então, isso é a hérnia de disco. E por isso é que dá aquele reflexo, às vezes, na perna inteira, então, porque o que comprometeu acontece? o nervo, Exatamente. é isso? Então, ele bate nesse nervo ou na raiz nervosa correspondente e aí a dor corre para a perna, vai, às vezes, tirar a força da perna, do pé e altera a sensibilidade. Então, tem pacientes que chegam para a gente no consultório ou até no pronto-socorro que eles não conseguem movimentar. Por quê? Porque isso afetou o nervo de uma forma tão grande que lesionou que ele perde a movimentação. E qual é o cuidado e o tratamento que tem que fazer neste caso? Então, tudo depende do caso, né? Então, você vai ter que avaliar o paciente, vai ter que avaliar a condição neurológica, porque isso não é um quadro irreversível, tá? Muitas vezes, você não precisa nem operar esse paciente para ele recuperar. Tem que ser avaliado. Mas aí vai ter que avaliar a condição neurológica, fazer um exame normalmente, que é uma ressonância nuclear magnética, para a gente poder ver tamanho da hérnia e a posição da hérnia. Não é porque tem hérnia de disco que precisa ser operado. Muitas vezes, uma hérnia grande, ela não te causa tanto problema quanto uma hérnia pequena. Às vezes, uma hérnia pequena, mal posicionada, que comprime o nervo contra a parede óssea, te dá mais dor, te dá mais alteração neurológica e você precisa operar o paciente. E como é que é essa cirurgia? Eu falei de minimamente invasiva, uma cirurgia vai depender, pequena. novamente, vai depender de caso para caso, da idade do paciente. A cirurgia minimamente invasiva a gente pode fazer desde um furinho na pele e remover a hérnia, né? Ou até fazer uma cirurgia com corte maior, com colocação de parafuso. Vai depender da causa. Várias são as causas da hérnia de disco. Então, às vezes você tem movimentos anormais na coluna, ou essa coluna, em vez de ela fazer o movimento de ir para frente e para trás, ela desliza, uma vértebra desliza sobre a outra. Então, muda o tipo de tratamento. Você vai lá, remove a hérnia, estabiliza, coloca parafuso. Se for só uma hérnia, você pode entrar com um aparelho que a gente chama de endoscópio, vai lá, remove essa hérnia, com um furinho, o paciente pode ir embora até no mesmo dia. Então, vai depender do tipo de doença que está causando a hérnia de disco, que pode ser várias causas. Quais são elas? Então, o desgaste, atividade física e muitas vezes o paciente aparece simplesmente com uma dor, uma hérnia de disco, sem uma causa, que a gente chama e teve aquele problema e a gente vai tratar. Hérnia de disco, o sintoma é só a dor? Hérnia de disco é dor que normalmente tem nas costas e dor mais forte na perna. Ou na região cervical também pode acontecer, é uma dor que vai para o braço. Tá, então se é nas costas, vai para a perna, se é na cervical, vai para o braço. Exatamente. Um formigamento ou uma dor? As duas coisas, são coisas diferentes, são sensibilidades diferentes do organismo. Então, você pode ter alteração, ter o formigamento, ter uma alteração para a temperatura, você sente que naquele local uma temperatura diferente e você pode ter dor. E perda de força também, né, que é muito importante. Tem muita gente que tem essa dor, sente tudo isso e acha que pode ficar tomando só o anti-inflamatório. Ele resolve? Então, o anti-inflamatório é o seguinte, outro dia eu vi um programa na televisão aí sobre diálise renal, transplante renal. Muitas daquelas causas são de anti-inflamatórios. E eu contraindico o uso de anti-inflamatório. O paciente vai no consultório, a gente dá o anti-inflamatório naquele momento, tira a dor do paciente, mas assim, o paciente tomar anti-inflamatório em casa é muito perigoso. Por quê? Porque ele vai destruir o rim dele. Então, eu não indico. Falo assim, ó, tá com dor, toma um analgésico e procura a gente no consultório. Tá muito forte? Procura um pronto-socorro. Lá vai ser medicado. Para quê? Para não dar uma quantidade grande, porque isso lesiona rim, estômago, coração. Então precisa tomar cuidado com o uso indiscriminado de medicações. Tá com dor, tomou remédio, um analgésico, não melhorou, vai no consultório. Aí a gente vê. É a melhor coisa, né? Porque um remédio ele conserta aqui e bagunça ali. A gente tem que estar ciente disso, e né? Outra coisa, tem que tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado porque, assim, às vezes para o médico é difícil fazer o diagnóstico. O leigo, muitas vezes, pode estar com uma cólica renal e ele está achando que está com uma dor nas costas. Então, não está se tratando. Não muito. pode se automedicar de forma alguma. Agora,
O quente e o frio, adianta, ajuda? Muito. O que a gente faz? Para a região lombar, a gente acaba indicando o calor, né? Então, o que a gente indica? Uma bolsa de água quente envolvida numa toalha úmida e deixa ali. Isso relaxa a musculatura por mais ou menos entre 20 e 30 minutos. Não é para se queimar, né? Às vezes a gente fala isso para o paciente vem queimado. Então, ele fala, vou botar uma bolsa pelando. Não, não é nada disso. É uma coisa agradável. Por quê? Porque tem que relaxar a musculatura. Na verdade, qual é o efeito? Provocar um relaxamento na musculatura. Não tratar, não vai ser isso que vai tratar. É isso e mais um monte de outras coisas que nós vamos usar para tratar o paciente. Gelo não, então? O gelo pode ser usado. O problema é o seguinte, você já colocou gelo nas suas costas? Não. Ninguém brincou com você colocar sim, gelo? Já, então, e é bem desagradável. Não é agradável. Você entende? Então, por exemplo, você torce um tornozelo, você vai lá, você põe gelo, você suporta bem o gelo. Não é muito agradável, mas você suporta bem. Agora, colocar gelo na região lombar, a sensibilidade é muito grande, você não aguenta. Então, você põe um calor. Na verdade, o gelo teria um efeito melhor. Sim. Teria um efeito melhor? Teria, mas ninguém aguenta. Pode passar ali um emoliente, deixar o gelo, depois de um tempinho a gente não sente mais. Sente sim. Não viu? é assim? Experimenta, faz o teste hoje que você pega uma bolsa de gelo e põe nas suas, deixa 5 minutos Tá pra bom, você. não, vamos fazer com água quente que é mais gostosinho, né? Bolsinha de água quente fica melhor. Tem algumas dúvidas que já chegaram, doutor Rogério Vidal, e aí a gente já vai respondendo as pessoas que estão em casa, né? Agora, é importante sempre que a gente sentir uma dor consultar um médico, não é? Com certeza. Automedicação é um problema muito grave, muito sério. Bom, a Silva Maria Aparecida, ela é de Miracatu, São Paulo. Gostaria de saber se o formigamento nas mãos pode ser um problema de coluna. Pode ser um problema de coluna, pode ser um problema vascular ou pode ser um problema nos punhos, né? Por isso da importância de procurar um médico. Os punhos você pode ter uma compressão de um nervo que chama nervo mediano, a nível do punho, que dá até uma dor reflexo, dá um formigamento na mão e pode dar até dor no ombro, né? Então isso precisa ser avaliado. Pode ser da coluna, que dá isso, e às vezes tem até causas vasculares. Então precisa procurar um médico para saber. Perfeito. A Zilda Parreira Borghetti, de São Paulo. Dores na coluna atingem o peito, tórax. Ela disse que já foi ao cardiologista, não tem nenhum problema cardíaco, mas tem muitas dores no peito. Pode atingir sim, porque quando a gente lembra o seguinte, né? A coluna é aquilo que a gente falou, é dividida em 3 partes. Na região torácica você tem nervos que saem da coluna e que vão até a parte da frente. E um problema ali pode sim dar dor no peito. E aí o que ela faz? Aí ela vai ter que procurar um ortopedista para tratar, né? Normalmente a gente faz o tratamento com melhor de postura, com fisioterapia, com acupuntura. E fica boa. E melhora muito, né? Joia. Precisa saber a causa. A Maria da Conceição Costa é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela diz que tem hérnia de disco e gostaria de saber se as quenturas e a dor que ela sente é provocada pela hérnia. É difícil saber sem ver o paciente. O que a gente pode falar é o seguinte, que a hérnia de disco pode sim provocar, como eu falei, alterações de temperatura. Então a pessoa sente aquele membro mais quente, isso pode acontecer sim, mas é difícil saber sem vê-la, né? Ok. O Vespasiano Bastazini, ele diz, boa tarde, por que quando dói ou pinça a coluna, queima a sola do pé do lado direito? Porque, na verdade, pode queimar dos 2 lados, né? O que acontece é o seguinte, pode ser que ele tenha um pinçamento no nervo, né? Por uma hérnia, um próprio bico de papagaio, alguma coisa comprimindo o nervo do lado direito, na região que vai fazer a inervação do pé. Então, na parte mais baixa da coluna. Então, pode dar isso daí sim. A Débora Santos, de Belém, ela diz, olá, doutor, desde que recebi a anestesia da cesárea, nunca mais minha região lombar foi a mesma. Tenho dores que me deixam prostrada. Então, isso pode acontecer sim. Quando faz a cesárea, né, você faz uma raquianestesia ou uma peridural, principalmente a peridural, a agulha é grossa e ela pode lesar ligamentos na hora que ela vai fazer. E isso tem como se tratar, tirar essa dor sim do paciente, mas pode causar dor, é uma complicação. Mesmo, se lesou ligamento, como é que é o tratamento? Você trata com fisioterapia, com reforço muscular, tudo isso você pode fazer, você entende? E tem coisas que a gente pode fazer para tratar isso daí, porque a lesão não é total, uma lesão parcial. Então você tira a sensibilidade dessa região, na verdade. Às vezes até fazer uma infiltração, alguma coisa, a depender do caso, é óbvio. Mas isso é uma coisa que pode acontecer, sim. A pergunta da Vanina Lídia é parecida. Ela diz que depois que teve filho, aumentou a dor nas costas. E todo dia, principalmente à noite, a dor aumenta. Ela quer saber quais são os exercícios que ajudariam a aliviar esse problema. Então, na verdade, pode não ser o problema da anestesia, né? Pode ter acontecido isso por causa do peso da criança, do peso da gravidez. O que a gente indica? A gente indica um reforço de toda a musculatura. Aí vai passar com um profissional na área de educação física que vai indicar, de acordo com o que o paciente gostar, a atividade
atividade que ele tem que fazer. Você gosta de musculação, fazer musculação, se gosta de nadar, vai nadar, e aí a gente focaliza aquela região a ser tratada. Legal. O Eduardo Ganeiro, ele é de Guaxupé, em Minas Gerais, pergunta qual é a diferença entre a dor na coluna e a dor lombar. Ele também pergunta por que quando estamos andando, se a gente pisa em falso, dá como se fosse um tranco na coluna, dando uma impressão de que a coluna saiu do lugar. Então, a coluna vem desde o pescoço até a bacia. Então, qualquer lugar é a coluna, tá? E a região lombar é que é a região mais atingida. Então, é a mesma coisa. Quem tem dor na região lombar, na coluna lombar, dor na região lombar. Essa história do tranco, na verdade, isso é muito engraçado. Isso acontece muito quando a pessoa perde o último degrau da escada, que realmente dá essa sensação. Por quê? Porque o cérebro, ele cria aquela impressão que ele vai chegar num lugar e ele não chega. E o organismo, então, ele não está preparado para aquilo. E ele tem que se adaptar rapidamente. E, às vezes, isso pode machucar a coluna. Eu tive um paciente que perdeu o último degrau, quebrou o parafuso da coluna, nós tivemos que reoperar um paciente que se descuidou depois da cirurgia e isso é uma coisa frequente. Paciente que perde o último degrau, idoso, às vezes quebra a coluna por causa disso. Puxa, vamos tomar cuidado então. Camila Ferreira Lima, de Nova Iguaçu, ela diz, meu esposo descobriu que está com osteosclerose na bacia. Qual é o tratamento adequado, o exercício que ele possa fazer, porque ele está engordando? Então, na verdade, assim, não dá pra gente falar sem ver o paciente. A osteoesclerose já é um desgaste, né, que está tendo nessa bacia dele. Pode ser normal, para a idade dele. Às vezes a pessoa com 40 anos já começa a ter um desgaste e isso é absolutamente normal, não tem problema nenhum. Então precisaria estar vendo o paciente e ver o que precisa ser feito. Se o paciente estiver assintomático, muitas vezes não se faz nada. A Regina Oliveira, de Itatiaia, no Rio de Janeiro, diz, meu marido fez cirurgia na coluna lombar e colocou uma prótese próximo à L1 e à L5. Na hora da recuperação, a cicatrização não foi boa, deu fibrose. Ele fez fisioterapia e não melhorou. O médico falou que ele terá que fazer uma neuromodulação. Gostaria de saber se tem alguma outra alternativa. Precisa avaliar o caso, né? A história da fibrose precisa ver se realmente está acontecendo uma compressão nervosa ou não. A depender da doença, do problema, você pode colocar um aparelho lá dentro para fazer uma estimulação nervosa. Mas isso precisaria estar vendo o caso para a gente poder opinar melhor. A Vitória Naufal Jange, ela é de São Paulo. Fui operada da coluna para não ter que andar de andador. E por que continuo andando somente com o auxílio do andador? Precisa ver também, né, o que foi que aconteceu, por que o da primeira coluna, a primeira cirurgia na coluna, né? Essa é a causa básica. E precisa ver do tipo de dor, o que foi feito na coluna dela, né? São coisas assim complicadas da gente opinar sem ver o paciente, né? Muito específico. Mas é uma pena, né? Porque a pessoa tenta uma cirurgia e não fica boa. Precisa ver, né? Às vezes acontece, né? A Rosemara Santos, sinto muitas dores na lombar, fico muito curvada e meu tornozelo esquerdo incha muito e dói. O que pode ser isso? Pode ser um problema na coluna, pode ser um problema vascular e pode ser simplesmente uma alteração de postura dela. Se ela talvez melhorar a postura dela, melhora esta compressão, tanto nervosa quanto vascular, vai melhorar esse problema no tornozelo. A Vitória de Sá, ela faz uma pergunta interessante. Uma pessoa que tem 30 anos e hérnia de disco pode dirigir a longa distância? Eu já queria perguntar o que a gente faz, porque eu, por exemplo, quando eu tenho que sair de São Paulo para o Rio, aí dói muito. Qual é o melhor remédio nesse caso? Para o carro a cada 2 horas já vai te ajudar bastante. Para o carro a cada 2 horas? E anda meia hora lá num lugar bacana, um estacionamento, sei lá. Isso já ajuda bastante. Agora, uma pessoa que tem hérnia de disco, ela tem 30 anos, ela pode dirigir com longa distância? É aquilo que eu te falei. Depende da sintomatologia dela. Tem muito paciente que tem hérnia de disco que é completamente assintomático, pode fazer de tudo. Dirigir, longa distância, tudo isso. E o paciente está tendo crise, não é recomendado, né? Nem dirigir, mesmo no carro, a gente tem que adaptar bem a posição para ficar muito tempo parado. A Nádia Mello, ela diz, olá, boa tarde, doutor, tenho 58 anos, sofro com problemas na coluna há muito tempo e acho que por isso estou cada vez pior. Tenho também insuficiência renal, portanto não posso tomar alguns tipos de remédios, faço tratamentos alternativos desde sempre sem maiores resultados para dor crônica. Tenho essas enfermidades que são degeneração discal, dor ciática lombar, escoliose, espondilolise, osteopenia, osteoporose, osteonose lombar, protusão discal,
segundo os exames de RMTC, RX, o que... Ressonância nuclear magnética e Ela tomografia. quer saber o que ela pode fazer, que ela só piora. Então, o que acontece é o seguinte, né? É um caso complicado, você vê que é um paciente que tem insuficiência renal, não pode tomar anti-inflamatório, é aquilo lá. Existem técnicas e medicações hoje que a gente consegue tratar isso, tá? Existe um profissional que é especialista em dor, que pode ser um fisiatra, pode ser um anestesista, um ortopedista, né? Que dá para você tratar isso. Você precisa avaliar o paciente. É um caso mais complicado. Insuficiência renal é um paciente complicado para você operar e é o que ela tem. Ela tem osteopenia, que pode evoluir para uma osteoporose e precisa ser tratado. E é difícil também de você fazer uma atividade física. Então, você precisa avaliar o paciente, colocar, quando possível, esse paciente para se movimentar, isso já alivia a dor. E começar a usar terapias, tipo, eu gosto de usar, não sei se ela já fez, usar acupuntura, que é uma coisa que alivia a dor do paciente. Quando alivia, você põe o paciente para se movimentar. E aí, a usar algumas drogas que não sejam lesivas ao rim, para poder aliviar a dor dela. Cirurgia, no caso desse, a gente reserva para o último caso, mas também, se for necessário, é possível ser feito. Claro que com controle maior. Também precisaria avaliar. Então, Nádia, procurar ajuda, né? Porque você tem 58 anos, tem muita coisa boa para você viver ainda, viu? A Maria Dite de Souza Miranda, ela diz que tem hérnia de disco e quando ela levanta pela manhã, ela sente dor nas juntas das mãos e no calcanhar. Ela quer saber se isso pode estar relacionado com a hérnia de disco. Fala quantos anos ela tem? Não. Então, normalmente não está associado esse tipo de dores articulares, né? Então, o que é isso? É um paciente, muitas vezes na quinta, na sexta década de vida, que começa a ter aquela rigidez articular por um próprio desgaste, que é normal para a idade, né? Normalmente, esse tipo de sintomatologia não está associada, mas precisaria avaliar para poder ver. Normalmente não está associada a hérnia de disco. Normalmente não está associada a hérnia de disco. Maria Eduarda Muniz, ela diz que tem dores diagnosticadas como sendo no nervo ciático. Sim. Quando tem crises, fica travado e não consegue se mexer. Ela pergunta se isso é hérnia de disco. Pode ser. Ou pode ser, às vezes, um desgaste na coluna que está pensando no nervo. É aquilo que eu te falei. A dor ciática é um problema, muitas vezes, da coluna, que pode ser uma hérnia ou não, ou um pinçamento do nervo ou não. Então, aí precisa ver qual é a causa para fazer o tratamento para ela. Vou fazer a última pergunta, mas vou passar todas para o médico. A pergunta é da Valdenice Pereira. Ela tem 70 anos, ela é de Garanhuns, no Pernambuco. Diz que tem dores lombares na cervical e está com osteoporose na lombar. Gostaria de saber se isso afeta os rins, porque ela está sentindo muitas dores dos dois lados. Então, vou te falar, isso é uma queixa comum. O paciente chega no consultório, doutor, estou com dor no rim. Na verdade, não tem nada a ver com o rim, é dor lombar, né? Pelo que ela fala, ela tem um quadro bem característico de dor lombar, mas não pode deixar de pensar em algum problema renal. A dor do rim é um pouco diferente da dor lombar, são cólicas, tudo isso. Mas precisa ser avaliado isso aí. Eu diria que é mais provável uma causa lombar, da região lombar, mas não pode ser descartada a possibilidade de ter algum problema no rim. Meu tempo já acabou, mas eu fico com o coração apertadinho, querendo Pode ajudar falar. mais, mas tem que ser rápido. Maria do Socorro de São Paulo, ela pergunta se a pessoa que tem diabetes, não é aquela que tem que tomar insulina, está sentindo os pés incharem e dormentes. Isso pode ser causa da diabetes ou da coluna? Pode ser por causa do diabetes. Tem que se pensar na possibilidade do diabetes, sim. E a Lenir fez um raio-x da coluna e o resultado foi escoliose. Neste caso, para melhorar, é somente um procedimento cirúrgico? Depende da graduação. Se for uma graduação pequena, não. Se for alto, sim. Então tá bom. Eu espero ter te ajudado, viu? Pelo menos a intenção foi essa e muito obrigada pela sua participação. Você que mandou o e-mail, muito obrigada. Se você não teve a sua pergunta passada ao médico, pode ter certeza que a nossa produção passa todas e depois a gente pede para que ele faça a resposta e a gente envia para você. Dr. Rogério Vidal, o site é rogeriovidal.com.br, o telefone é 0 operadora 11 3884 7385. Eu tenho certeza que foi muito bom e eu te convido para voltar mais vezes, porque, Obrigado. olha, choveu de meio aqui, o pessoal tá com dor na coluna, hein? O assunto é muito amplo, né? E daí a gente pode voltar para ajudar, Fico tá à bom? disposição. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada.